bem, nós estamos aqui para iniciar uma série de vídeos, uma série de estudos, uma série de palestras. E esta é a primeira, né? O início, a abertura. E eu aproveito para estar cumprimentando a todos na paz do Senhor Jesus Cristo, seja com um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, seja como for. Dizer a você que você é muito bem-vindo ao nosso canal para juntos estarmos analisando o tema bênçãos e maldições. Um tema rico, muito rico, amplo, sugestivo, um tema um pouco polêmico e, na verdade, até confuso para alguns. Mas para todos os estudiosos da Bíblia, entendemos ser um tema de muita importância para todos nós, um tema deveras relevante. E eu quero estar baseando a nossa série de estudos, a nossa série de palestras, aqui partindo de Deuteronômio, capítulo de número 11, versículos 26 ao 28, e no mesmo livro, capítulo 28, versos 1 e 2, e também o 15. Deuteronômio, capítulo 11, verso 26, diz assim: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Em Deuteronômio capítulo 28, logo no início do capítulo, como já disse, versículos 1 e 2, diz assim: E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 28, versículo 15. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Fundamentado nestas passagens maravilhosas das Sagradas Escrituras, nós estamos iniciando uma série de palestras, de palavras muito importantes para a nossa vida espiritual. Bênçãos e maldições. Ao examinar as Escrituras, a gente encontra essas palavras muitas vezes ao longo da Bíblia. Por exemplo, a expressão amaldiçoar, que é um verbo. A gente pode encontrar esse verbo com as suas variantes, é claro, todas as suas variantes. A gente encontra ele pelo menos 78 vezes nas páginas sagradas. Amaldiçoar. Mas a palavra abençoar, que também é um verbo, esta palavra, em conjunto com as suas congêneres, pode ser encontrada na Bíblia 199 vezes. E aqui eu já começo a aprender uma coisa interessante. Entre a palavra amaldiçoar e a palavra abençoar, há uma distância muito grande. Já começa a me revelar de que Deus está muito mais disposto a abençoar.
78 vezes encontramos a expressão amaldiçoar. Não apenas o verbo no infinitivo, igual eu estou dizendo, mas com todas as variantes. Por exemplo, amaldiçoou, amaldiçoado, amaldiçoei e todas as demais, né? Juntando tudo, 78 vezes. Enquanto que abençoar e as correlatas alusivas a ela, 199 vezes. A gente encontra na Bíblia outras palavras alusivas à expressão bênção ou maldições, também muitas vezes. Por exemplo, a gente encontra a expressão bendito, né? Bendito. E ou maldito, muitas vezes na Bíblia. Muitas vezes estas expressões são encontradas nas Sagradas Escrituras. A gente pode encontrar, por exemplo, maldição. A palavra maldição sozinha, né? Maldição no singular ou no plural. Essa expressão a gente encontra ela na Bíblia várias vezes. Mas quando nós atentamos para a palavra bênção, no singular ou no plural, a gente encontra mais do dobro da palavra maldição, a gente encontra bênçãos. Outra vez, nos mostrando de que Deus quer muito mais abençoar. Tanto é que a palavra maldição, né? Maldição, a gente encontra na Bíblia 73 vezes. A palavra bênção, do mesmo jeito, a gente encontra 73 vezes também. Uma vez de uma vez de outra. Ou seja, se cada vez que alguém pronuncia uma maldição, seja ela no plural ou no singular, existe uma bênção. E a bênção sempre supera a maldição. A bênção sempre está acima. Por quê? Porque a bênção, mesmo a maldição vindo da parte de Deus, mas a bênção da parte de Deus sempre é superior. Tanto é que a gente encontra na Bíblia, em Lucas capítulo 24, que a última coisa que Jesus fez com os discípulos aqui no mundo foi abençoá-los. Antes da volta dele para os céus, quando ele os levou fora de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, a Bíblia diz lá no finalzinho do capítulo 24 do Evangelho de Lucas, que abençoando-os ele, retornou ou foi elevado para os céus. De maneira que nós, analisando isso ao longo das Escrituras, entendemos de que Deus está muito mais disposto a abençoar o homem. O tema bênçãos e maldições é um tema que vale a pena ser discutido, vale a pena ser analisado, até porque, infelizmente, há muitas distorções envolvendo este assunto. Muitas distorções. E ao longo de nossos vídeos, ao longo de nossas palestras, ao longo de nossas análises, nós vamos estar discutindo isto, analisando isto à luz da Sagrada Escritura, à luz da Bíblia. Eu não vou estar dizendo, olha, eu acho que, provavelmente... Não, senhor. À luz da Bíblia, bênçãos e maldições. Uma coisa curiosa, quando a gente olha a palavra maldito, a gente encontra a palavra maldito na Bíblia uma série de vezes. Mas a palavra bendito, nós encontramos ela muito mais vezes. Enquanto a gente encontra a palavra maldito, nada mais do que 46 vezes, 46, nós encontramos a palavra bendito 105 vezes na Bíblia. Ora, está claro de que as bênçãos sempre são mais.
bendito, 105 vezes. Bendito seja ele no plural ou no singular, no masculino ou no feminino. De igual modo também a palavra maldito, juntando tudo 46 vezes. Eu pelo menos não encontrei mais. Pode ser que até tenha, que haja mais, né? E bendito, pelo menos 105 vezes. Olha, isso é muito importante. O verbo maldizer pode ser encontrado na Bíblia, com as suas variantes todas, apenas 8 vezes. Não mais que isso. Enquanto que o verbo bendizer, com as suas variantes, pode ser encontrado 40 vezes. Ou seja, um total de 5 vezes a mais, né? Um encontra-se 8, o outro 40. Como isso revela a gente tanta coisa boa, logo de início, nessa visão panorâmica, né? Nessa visão geral das expressões bênçãos e maldições. Pois bem, nos textos aqui de Deuteronômio, capítulo 11, versículos 26 para o 28, onde já li no início, esse texto nos deixa claro de que as bênçãos e as maldições no Antigo Testamento, elas estavam sujeitas ao ato de guardar ou não, ouvir ou não, obedecer ou não aos mandamentos divinos. Não tinha outra implicação. Eu quero, no momento oportuno, estar falando sobre causas de maldições, uma série de coisas de atos, de ações que geram maldições, mas, na verdade, o texto sagrado mostra, no caso do Antigo Testamento, de que o ouvir os mandamentos, cumprir os mandamentos, obedecer os mandamentos, era e continua sendo a causa principal, primordial das bênçãos de Deus na vida de qualquer um de nós. Quando desobedecemos aos mandamentos, isso atrai maldições. O texto é muito claro, em Deuteronômio, capítulo 11, versículos 26 até o 28. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. E ele diz, a bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Que é a mesma linha, o mesmo raciocínio aqui de Deuteronômio, capítulo 28, versos 1, 2 e também o 15. Quando Moisés, usado por Deus, dirige à nação de Israel para que eles observassem, ouvissem os mandamentos, que quando eles ouvissem, observassem, atendessem à voz de Deus pelos mandamentos dele, as bênçãos dele os alcançariam. E ao passo que, se eles não dessem ouvidos, se eles desobedecessem à voz do Senhor, desobedecessem aos mandamentos do Senhor, as maldições contidas no livro de Deuteronômio, que são muitas, a gente encontra ali uma série de maldito, 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 que aquelas maldições os alcançariam. Isso é muito interessante. Então a condição primordial está no ouvir, no atender, no obedecer aos mandamentos divinos. Quando estamos dispostos a ouvir, estamos dispostos a compreender e a praticar os mandamentos, as bênçãos de Deus virão sobre nós. Que Deus abençoe você. Estou feliz de poder manter esse contato com você e também quero te convidar a participar dos nossos próximos encontros, dos nossos próximos vídeos, onde, com muito prazer, estaremos tratando deste assunto tão importante,
tão empolgante, tão sublime, né? Na verdade, tão sublime para nossas vidas. Bênçãos e maldições. Até o próximo.